Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa terceira aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica e hoje nós vamos iniciar a terceira unidade do nosso estudo. Hoje nós vamos falar sobre sistema circulatório, sistema nervoso e finalizar com o sistema endócrino. Tudo bem? Quando a gente finalizar o estudo dessa unidade, nós seremos capazes de identificar o sistema circulatório, nervoso e endócrino. Bom, a função do sistema circulatório é transportar substâncias no interior do corpo. Esse transporte é feito a partir dos vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos, eles são classificados em 3 tipos. Vamos iniciar aqui pela artéria. As artérias, elas são vasos sanguíneos de alto calibre e alta pressão. Elas vão conduzir o sangue do coração para o restante do corpo. Vocês estão vendo aqui, ó, que as paredes da artéria, elas são bem grossas, porque vai passar está passando um grande volume de sangue nesses vasos, né, que são as artérias. Então, as paredes precisam ser grossas para poder dar conta de fazer o transporte desse sangue. Depois, nós vamos ter aqui, ó, veia. As paredes das veias, elas já são mais finas se a gente comparar com as paredes das artérias. As veias, elas vão ser responsáveis por conduzir o sangue do corpo de volta para o coração. Por último, nós temos os capilares. Os capilares, a gente já falou deles nas aulas anteriores. Espero que vocês lembrem. Bom, os capilares, eles são vasos microscópicos. E eles vão ser responsáveis por fazer a troca de substâncias e gases com os nossos tecidos. Bom, falando novamente dos vasos sanguíneos, né? Que a gente falou que tem 3 tipos. Aqui a gente tem o exemplo de uma artéria, o exemplo de uma veia, e aqui a gente tem os capilares, nessa região aqui, ó. Tudo isso são capilares fazendo a ligação das artérias com as veias, tá bom? O que acontece? No nosso corpo, no corpo humano, tem 2 tipos de circulação. A pequena circulação, que é chamada de circulação pulmonar, e ela faz o percurso coração, pulmão, coração. E a gente tem a grande circulação, que é chamada também de circulação sistêmica, que vai fazer o percurso coração, corpo, coração. Bom, aqui a gente tem o coração, que é o mais conhecido, né, do sistema circulatório. Aqui a gente tem a imagem do coração, né? E aqui a gente tem a imagem do pulmão. Vocês lembram que a gente falou aqui no slide anterior que vai ter a pequena circulação, que é a circulação pulmonar. Então, o pulmão, ele também está fazendo parte do sistema circulatório, tá bom? O coração, ele possui 4 cavidades, que são os átrios direito e esquerdo e os ventrículos direito e esquerdo, tá bom? Aqui a gente tem um exemplo de como funciona como que vai funcionar a circulação do sangue, tá bom? Tanto a circulação pulmonar quanto a circulação sistêmica. Vamos começar aqui pela circulação pulmonar. O que vai acontecer? O sangue venoso, que ele vai ser rico em gás carbônico, ele vai chegar aqui, ó. Ele vai chegar aqui no átrio direito. Aqui é o átrio direito. E ele vai chegar a partir da veia cava. Essa aqui é a veia cava, tá chegando aqui, ó, no átrio direito. Chegou no átrio direito, ele vai passar para o ventrículo direito. Tá vendo aqui, ó? Passou para o ventrículo direito. Aqui é uma válvula que vai permitir essa passagem, tá bom? Chegou aqui no ventrículo direito, vai ter a artéria pulmonar, tá bom? Que é essa bem aqui, ó. Artéria pulmonar, que vai conduzir esse sangue para os pulmões, tá bom?
É isso que vai acontecer. Daí, lá nos pulmões, vai acontecer a hematose, que é a troca gasosa. Pronto. Então, após a hematose, o sangue vai voltar para o coração, né? Ele vai voltar a partir da veia pulmonar e ele vai passar para o átrio esquerdo. Aqui, ó, a veia pulmonar, o sangue passando para o átrio esquerdo. Esse branquinho aqui, ó, é uma válvula que vai impedir que esse sangue volte, tá bom? Aí passou aqui para o átrio esquerdo, o sangue vai passar aqui, ó, para o ventrículo esquerdo, tudo bem? E depois ele vai ser bombeado a partir da artéria aorta. Vocês estão vendo aqui a artéria aorta, ela vem subindo aqui, essa rosinha. E esse sangue ele vai ser conduzido para os tecidos do nosso corpo, tá bom? Esse sangue que ele é conduzido para os tecidos do nosso corpo, ele vai ser o sangue arterial, que ele vai ser rico em oxigênio. Eu até anotei aqui do lado, ó, para vocês fixarem. O sangue venoso, ele é rico em gás carbônico. É aquele sangue que vai seguir para o pulmão, onde vai ocorrer a troca gasosa, a hematose, tá bom? E o sangue arterial é o sangue rico em oxigênio, que vai passar para o nosso coração, né? Depois de ter ido para o pulmão, vai para o nosso coração e vai seguir para os tecidos do nosso corpo, tá? O coração, ele tem dois movimentos. O movimento de sístole, que é o de contração, e o movimento de diástole, que é o relaxamento do coração. Tudo bem? Tem um conjunto de fibras no nosso coração, conjunto de fibras musculares, que se chama nódulo sinoatrial. Ele que vai ser responsável por regular os nossos batimentos cardíacos. Tudo bem? Uma outra coisa, vocês já aferiram a pressão? Às vezes, quando a gente vai no hospital, alguém, um profissional da saúde, afere nossa pressão. Quando está fazendo isso, está medindo a pressão sanguínea dentro do ventrículo do nosso coração, tá bom? A pressão que é considerada normal é 13/8. Esse 13, ele está simbolizando o que é medido quando o coração está em sístole, ou seja, quando ele está contraindo, tá bom? Porque tem um maior pico de pressão quando o nosso coração contrai. E o 8 do 13/8, ele quer dizer, ele está aferindo a diástole, que é o relaxamento do nosso coração. E aqui nós temos relembrando a circulação pulmonar, que também é conhecida como pequena circulação, onde o sangue faz o caminho coração, pulmão, coração. E também temos os tipos de vasos sanguíneos, né? Que a gente tem do maior para o menor calibre, artérias, veias e capilares. Vamos iniciar agora o estudo do sistema nervoso, tá bom? No sistema nervoso, nós temos a célula principal, que é a célula nervosa. Essa célula é chamada de neurônio. O neurônio é responsável por receber e transmitir o impulso nervoso. Tudo bem? Isso ocorre através das sinapses, que são conexões entre um neurônio e outro. Tá? Aqui embaixo a gente tem a imagem de um neurônio. Aqui em cima a gente tem os dendritos, que são essas ramificações aqui, tá bom? Aqui a gente tem o corpo celular, porque o neurônio, ele é uma célula, a célula nervosa. Então, aqui a gente vai ter o núcleo, por exemplo, dentro dessa célula. Aqui a gente tem o axônio, tá bom? E aqui as terminações do axônio. O impulso nervoso, ele se dá nesse sentido assim, ó. Dos dendritos para as terminações do axônio, tá bom? O que vai acontecer? Aqui nessas terminações do axônio, vai ter
um outro neurônio aqui. Meus desenhos são péssimos, mas a gente vai fingir que aqui é um outro neurônio, tudo bem? É esse sentido que vai se dar a propagação do impulso nervoso, tá bom? Vai ser dos dendritos para o axônio, para as terminações do axônio, até encontrar aqui um outro. O sistema nervoso, que vai ser o responsável por coordenar as funções que são desempenhadas pelo organismo. Vamos aqui para a divisão do sistema nervoso. O sistema nervoso, ele se divide em central e periférico, tudo bem? O sistema nervoso periférico vai se dividir em somático e autônomo. O sistema nervoso periférico autônomo, ele se divide em simpático e parasimpático. O sistema nervoso central, ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. O encéfalo, ele é um conjunto de órgãos que estão alojados no crânio, tudo bem? Os órgãos que compõem o encéfalo são o cérebro, o cerebelo, a protuberância, que também é chamada de ponte, o bulbo, o tálamo e o hipotálamo, tudo bem? O tálamo, ele vai fazer o direcionamento dos impulsos nervosos. O hipotálamo, ele também é encontrado no sistema endócrino, que a gente vai ver mais pra frente. E o hipotálamo aqui no sistema nervoso, ele vai auxiliar na homeostase corporal, que é o equilíbrio das condições, né? Para ter umas condições adequadas para o funcionamento do corpo. Bom, o cérebro, ele vai possuir os centros nervosos, que estão relacionados aos sentidos, à memória e ao pensamento. Já o cerebelo, ele vai auxiliar no equilíbrio do corpo e vai também coordenar as contrações musculares voluntárias, tudo bem? A protuberância, que também é chamada de ponte, ela vai servir como uma ponte, né, que vai ligar o bulbo, o cerebelo e o cérebro, tá bom? A função da ponte, ela vai atuar como interferindo nas emoções e vai determinar as reações que acompanham, tudo bem? Ela também vai ser responsável por controlar o movimento dos olhos, do pescoço, e através da ponte vão passar os impulsos nervosos que vão ser direcionados ao cérebro. O bulbo, ele está localizado abaixo da ponte. Ele vai ser responsável por controlar a atividade dos músculos respiratórios, por controlar os batimentos cardíacos e alguns atos reflexos, por exemplo, como vomitar, tá bom? A medula espinhal, que é a outra parte que compõe o sistema nervoso central, vai funcionar como a continuação do bulbo, tá bom? Ela é um cilindro achatado que vai descer pelo interior da coluna vertebral. O sistema nervoso periférico é formado pelos nervos que partem do encéfalo e da medula, tá? Em relação às funções que esses nervos executam, eles são classificados em sensitivos, que são aqueles que vão conduzir aos centros nervosos, que no caso são encéfalo e medula, as impressões que são recebidas do meio ambiente. Já os nervos motores, eles vão transmitir as ordens que vão partir dos centros nervosos, né? Que são o encéfalo e a medula. Eles vão transmitir essas ordens para que os músculos se contraiam ou que as glândulas secretem os seus produtos.
O sistema nervoso autônomo é formado por uma série de pequenas massas nervosas ou glândulas que funcionam independentemente da nossa vontade. Tudo bem? Por exemplo, esse sistema ele vai controlar, né, vai comandar, por exemplo, o coração, o estômago, o intestino, que são movimentos, né, que esses órgãos vão fazer sem que a gente fique pensando. Por exemplo, coração bate. A gente não precisa pensar. O nosso coração já está batendo automaticamente, sem que a gente pense em realizar esse movimento, tá? O sistema nervoso periférico autônomo simpático, ele é constituído por duas fileiras de gânglios, tá? Uma de cada lado da coluna vertebral, das quais vão sair fibras nervosas que vão chegar na medula e outras que vão se distribuir por vários órgãos do corpo. Já o sistema nervoso parasimpático, ele vai ser constituído por fibras nervosas que se destacam de certos nervos cranianos e de alguns nervos da região do sacro, tá bom? A diferença funcional entre esses dois setores, que são simpático e parasimpático, vai se referir às substâncias liberadas em suas terminações. O simpático, ele vai liberar noradrenalina e o parasimpático vai liberar acetilcolina, tá bom? E os efeitos deles vão ser compostos, por exemplo, quando o simpático ele vai estimular uma certa ação e inibir outra, o parasimpático vai inibir a primeira e estimular a segunda. Isso vai se chamar de reflexo a um ato involuntário. Tudo bem? Aqui nessa imagem a gente tem como vai atuar o simpático e o parasimpático. Aqui, por exemplo, o parasimpático vai contrair a pupila, o simpático vai dilatar a pupila. O parasimpático vai estimular a salivação, enquanto o simpático vai inibir a salivação. Tudo bem? Agora a gente vai finalizar aqui com o sistema endócrino, tudo bem? Aqui, nessa imagem aqui do canto direito, a gente tem um esquema mostrando as principais glândulas endócrinas, tá bom? O sistema endócrino ele é constituído por glândulas endócrinas que vão liberar os hormônios na corrente sanguínea para que eles possam atingir as células-alvo, tá bom? Os hormônios eles são definidos como mensageiros químicos que vão atuar dentro do corpo. E as células-alvo são células que vão ter receptores na membrana plasmática. Espero que vocês lembrem o que é membrana plasmática, viu? Que a gente aprendeu lá na aula de célula. Na membrana plasmática das células-alvo vão ter receptores para eles poderem reconhecer o hormônio que está chegando ali, tá bom? Frequentemente, o sistema endócrino ele vai interagir com o sistema nervoso e vai ter a formação de mecanismos reguladores que são muito precisos, tá bom? O que vai acontecer? O sistema nervoso ele vai fornecer ao sistema endócrino informações sobre o meio externo. Quando o sistema endócrino recebe essas informações, ele vai regular uma resposta interna do organismo, tá bom? Bom, alguns dos principais órgãos que constituem o sistema endócrino são a hipófise, o hipotálamo, a tireoide, as suprarrenais, o pâncreas e as gônadas, que a gente tem os ovários e os testículos. Tudo bem? Aqui nesse esquema, a gente tem aqui apontando as glândulas que fazem parte do sistema endócrino. Nós vamos falar mais pra frente um pouquinho de cada uma delas, tá?
A gente vai ter aqui agora a hipófise, que ela é considerada a glândula mestre do nosso corpo, porque ela produz vários hormônios. Alguns hormônios também são produzidos pelo hipotálamo e eles são armazenados pela neurohipófise, que é uma parte da hipófise, tudo bem? Um exemplo desse hormônio é o antidiurético, o ADH, que ele é produzido pelo hipotálamo. A hipófise armazena esse hormônio e depois ela secreta. Aqui, essa glândula que a gente tem aqui, ó, é a hipófise. Vocês estão vendo que ela tem duas partes aqui? É a divisão da hipófise, né? Tem essa parte aqui rosa, rosa. E tem essa parte aqui amarelinha, tá? Aqui, o que vai acontecer? Essa parte rosinha, ela é a adenohipófise, que ela vai ser responsável por produzir e liberar hormônios tróficos. Esses hormônios que ela produz, eles vão estimular as glândulas. Por exemplo, esse hormônio aqui, a prolactina, ele vai estimular, né, o crescimento e desenvolvimento do tecido mamário. E também ele vai ajudar, vai atuar na produção do leite. Quando a mulher está gestante, né, ele vai ajudar nesse sentido, da produção do leite. Aí, vai ter também aqui o hormônio gonadotrófico. Esse hormônio, ele vai atuar nas gônadas, tá bom? Eles são hormônios sexuais, tá? Aqui do lado a gente tem o tireotrófico, que vai atuar na tireoide, tá? Vai atuar na tireoide, estimulando a tireoide a produzir a tiroxina, tudo bem? A gente vai ter esse outro aqui, que esse nome é bem grandão, adrenocorticotrófico. Pronto, saiu. Esse hormônio, ele vai atuar nas glândulas suprarrenais, tá bom? Por último aqui, a gente tem o somatotrófico, que ele é aquele hormônio UGH. Não sei se vocês já devem ter ouvido falar, que é o hormônio do crescimento, tá bom? O hormônio do crescimento, ele vai agir aqui, ó, por exemplo, nos ossos, nas cartilagens, nos músculos, tá bom? Agora a gente vai aqui para essa parte aqui da hipófise, a neurohipófise. Ela vai ser responsável por armazenar e secretar os hormônios que foram produzidos aqui, ó, pelo hipotálamo, tá bom? Essa parte aqui da hipófise, a neurohipófise, ela vai só armazenar e secretar. Ela não vai formar, ela não vai produzir hormônios, tá bom? Aí, aqui, a hipófise, ela vai liberar a ocitocina. A ocitocina, ela vai atuar na glândula mamária para ajudar na expulsão do leite, na ejeção do leite, tá bom? A ocitocina, ela também vai atuar nas contrações do útero. Por exemplo, quando a mulher está para parir, para dar à luz, esse hormônio ele vai ajudar na contração. O útero vai contrair e ajudar na saída do neném da barriga da sua mãe, tá bom? A gente também vai ter o antidiurético, que é aquele que a gente falou lá no sistema excretor, tá bom? Que vai atuar na retenção de água, de líquido. Nós temos também a tireoide, que vai produzir o hormônio chamado tiroxina. Esse hormônio ele vai ser responsável por controlar a velocidade do nosso metabolismo. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o hipertireoidismo e o hipotireoidismo. Esses são doenças que são acarretadas devido ao mau funcionamento da tireoide. O hipertireoidismo, por exemplo, é quando a tireoide ela está funcionando de uma forma exagerada.
Isso faz com que o metabolismo fique muito acelerado. O coração da pessoa vai bater mais rápido, a temperatura vai ficar mais alta, a pessoa ela vai emagrecer bastante, porque está ocorrendo um gasto muito alto de energia. Acaba que o hipertireoidismo ele vai favorecer o desenvolvimento de doenças cardíacas e vasculares, já que o sangue ele está circulando com uma pressão muito maior, tá bom? Pode ocorrer o bócio, que é um inchaço, que é um crescimento exagerado aqui da tireoide, tá bom? Quando a tireoide ela trabalha de menos, quer dizer, quando há uma produção menor de tiroxina, isso também é prejudicial ao organismo e vai ocorrer o hipotireoidismo, que é quando o metabolismo ele tá mais lento, entendeu? Aí pode observar algumas regiões do corpo inchadas, o coração ele vai bater mais devagar, o sangue ele vai circular mais lentamente e a pessoa ela vai gastar menos energia. Isso torna a pessoa propensa à obesidade. E o hipotireoidismo, ele também pode acarretar no bócio. Vocês estão vendo aqui essa imagem da tireoide dessa pessoa aqui inchada. Bom, quando o hipotireoidismo ele ocorre na infância, ele pode provocar um atraso físico e mental. E uma das possíveis causas dessa doença é a falta ou a insuficiência de iodo na alimentação. Vocês já viram que o sal de cozinha que a gente usa, ele tem iodo, é um sal iodado, justamente para ajudar com que as pessoas, com que nós, com que a gente consuma uma quantidade ideal de iodo, para poder não acarretar no bócio, no hipotireoidismo, tudo bem? Agora a gente tem aqui a paratireoides, tá bom? O que vai acontecer? A paratireoides, ela vai liberar o paratormônio. O paratormônio, ele vai ser um hormônio que vai regular a quantidade de cálcio e de fósforo no sangue, tá bom? Não sei se vocês lembram, mas lá no início eu falei sobre a tireoide também produzir a calcitocina, tá? A calcitocina, que é produzida pela tireoide, ela vai ter uma atuação oposta ao paratormônio, que é produzido aqui na paratireoide, tá bom? Porque o que vai acontecer? O paratormônio, ele vai pegar o cálcio que está nos ossos e ele vai liberar na corrente sanguínea. Enquanto que a calcitocina, que é liberada lá pela tireoide, ela vai fazer com que haja retirada do cálcio que está no sangue e vai levar esse cálcio para os ossos. Tudo bem? Agora a gente tem aqui as suprarrenais. As suprarrenais, elas são glândulas que estão localizadas aqui acima dos rins, tá bom? Elas são mais conhecidas por produzirem a adrenalina. A adrenalina é aquele hormônio que é conhecido como o hormônio da luta ou da fuga. Pois é. Além da adrenalina, as suprarrenais elas também produzem a noradrenalina e o cortisol, tá bom? Bom, dentre os principais efeitos da adrenalina no organismo, a gente tem a taquicardia, que é o coração batendo mais rápido, né? E vai dar a capacidade da gente correr mais, por exemplo, ou da gente se exaltar mais numa briga. Vai ter o aumento da frequência respiratória, a pessoa vai estar respirando de uma forma mais ofegante. A taxa de glicose no sangue, ela também aumenta e vai fazer com que as células elas produzam mais energia. Vai ter também a contração dos vasos sanguíneos da pele, tá bom? Por isso que a gente fica pálido, por exemplo, quando a gente toma um susto ou a gente fica gelado, sabe? Aqui a gente tem essa imagem mostrando como que a adrenalina ela vai
como que vai ocorrer, né, a passagem o funcionamento da atuação da adrenalina dentro do nosso corpo. Aqui, ó, nessa imagem 1. Quando a gente vê uma situação de perigo, o nosso corpo ele vai se preparar para reagir. E a adrenalina, ela vai preparar o nosso corpo para fugir ou para atacar, tá bom? Os hormônios, eles são produzidos nas glândulas suprarrenais e eles vão entrar na corrente sanguínea. Quando passar esse momento, esse susto, esse momento de risco, o corpo vai voltando ao seu estado normal, tá bom? Como efeitos da adrenalina, a gente tem a pupila dilatada para poder fazer com que a nossa percepção visual ela fique melhor. Os músculos, eles ficam tensionados, eles ficam prontos para agir numa situação de emergência. A respiração, ela fica mais ofegante, mais rápida, porque isso vai fazer com que aumente a captação de oxigênio. O coração, ele também vai ficar disparado, porque vai aumentar o fluxo de sangue para os órgãos vitais, principalmente o cérebro, tá bom? E também vai ocorrer a transpiração, que vai fazer com que o corpo se mantenha frio. Bom, o pâncreas, ele vai ser considerado uma glândula mista, porque ele tem a função exócrina, quando ele produz o suco pancreático, que participa lá no sistema digestório, e vai ter a função endócrina, ao produzir a insulina e o glucagon aqui no sistema endócrino, tudo bem? A insulina, ela vai fazer com que as células, principalmente as células do fígado, elas tirem a glicose que está circulando no sangue e armazene dentro delas, tá bom? E quando elas armazenarem essa glicose, ela vai ser transformada em glicogênio, que é uma reserva de açúcar, tudo bem? Isso acontece principalmente após as refeições, porque tem uma taxa de açúcar no nosso sangue muito alta. Bom, agora o glucagon, ele vai funcionar de uma maneira oposta à insulina. O glucagon, ele vai ser usado quando a taxa de açúcar no sangue está muito baixa. Por exemplo, quando a gente está muito tempo em jejum, tá? Aí, o que vai acontecer? O glucagon, ele vai estimular a quebra de glicogênio que estava armazenado lá dentro das células. E quando esse glicogênio ele é quebrado, vai ocorrer a liberação de glicose na corrente sanguínea. Agora a gente tem aqui as glândulas sexuais, que também são chamadas de gônadas. Os ovários são as gônadas femininas e eles são responsáveis por produzir o estrogênio e a progesterona, tá bom? O estrogênio, ele vai ser responsável por determinar características sexuais femininas secundárias. Vai ser responsável também por controlar o ciclo menstrual e preparar o útero para uma possível gravidez. Enquanto que a progesterona, ela vai atuar no ciclo menstrual e no útero. Agora, como glândula sexual masculina, nós temos os testículos. Os testículos, eles vão produzir a testosterona. A testosterona, ela é responsável por características masculinas, como, por exemplo, o engrossamento da voz, o crescimento de pelos no rosto. Vamos finalizar aqui a unidade 3, falando sobre o mecanismo de feedback. Tudo bem? A regulação hormonal, ela obedece a um equilíbrio dinâmico que é estabelecido através da retroalimentação, que também é chamada de feedback. O que acontece? Quando a taxa de um determinado hormônio está muito alta, a glândula que produz esse hormônio, ela é inibida e ela vai parar de produzir esse hormônio, tudo bem? Isso ocorre também quando a taxa de determinado hormônio está muito abaixo do normal. Essa glândula ela vai receber um estímulo e vai passar a produzir esse hormônio, tá bom? Graças a esse mecanismo de retroalimentação, há um ajuste
do funcionamento das necessidades do organismo. Porque, por exemplo, o hormônio, ele não é produzido uma quantidade excessiva de hormônio, fazendo com que o corpo gaste uma energia à toa. Essa é a energia que o corpo, né, poderia estar utilizando para executar outras atividades. Tudo bem? Com isso, a gente encerra aqui o estudo da nossa terceira unidade, tá bom? Fiquem bem e até a próxima unidade.